Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Começaram a entrar. Boa noite. Vamos chegando. Olá, boa noite, pessoal. Esperar um pouquinho mais. Opa! Pessoal entrando. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente iniciar a live. Dá um minutinho. Enquanto isso, só vão me dando já o feedback quem entrou, se está me ouvindo bem, se o áudio e a imagem está indo tranquilo aí para vocês. Tudo perfeito, beleza. Obrigada, Lu. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos começar aqui a primeira live da sequência especial de lives que nós programamos pensando no mês do profissional de educação física. Para quem não sabe, dia 1º de setembro foi dia do profissional de educação física, e então a gente quis presentear aí os nossos seguidores. Tem bastante profissionais de educação física que não necessariamente são da reabilitação cardíaca, mas que seguem a nossa página, que curtem os conteúdos, e a gente quis presenteá-los com essas lives que vai trazer bastante troca de experiência. Eu vou colocar aqui, enquanto o pessoal vai chegando, o professor Newton vai entrando, eu vou colocar aqui o título, tentar fixar já. Vão chegando. O professor Newton daqui a pouco tá aí, eu já chamo ele. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário dessa vez. Fixar, pronto. Cadê o professor Newton? Já tá aí? Ainda não, né? Deixa eu ver se ele entra. Gustavo, do Rio, acompanhando. Que legal, já tá chegando uma galera. Só tá faltando o professor Newton entrar pra gente dar o start iniciar de vez aí, gente. Segura um pouquinho que ele já entra. Vamos ver. Newton já chegou aí? Professor Matheus Laterza. Pessoal fera aqui entrando. Deixa eu ver. Não estou achando o Newton. O Newton não chegou ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Bom, enquanto ele não entra aí, deixa eu fazer uma breve apresentação para quem foi chegando nesse meio do caminho. Eu sou Mayara Santos, eu sou profissional de educação física, especializada em prevenção e reabilitação cardíaca pelo Instituto do Coração, aqui em São Paulo. Atualmente faço trabalho na Cardiotim, que é uma assessoria esportiva fundada por mim, pela minha sócia Luciana, onde a gente atende o público de risco cardiovascular, mas que já não está numa fase de reabilitação hospitalar. A grande maioria já passou pela fase que a gente chama de fase 2 da reabilitação cardíaca, o Newton chegou. E estão agora fazendo treinamento fora do hospital. E a gente vem chamando o Newton aqui. Deixa eu ver se agora vai. Acho que agora vai entrar. Oi, Olá! professor. Entrou. E Oh, aí? boa noite, professora Mayara, boa noite a todos, tudo Tudo bem? bom? Boa É noite. uma, é uma honra, uma satisfação estar aqui com a professora Mayara, Quanto Cardiotim, tempo, né? finalmente, com muito tempo, finalmente eu estou tendo essa honra, essa felicidade, essa alegria de estar aqui com um excelente amigo, um excelente profissional, para a gente Que poder aí isso.
com os amigos conversar bastante hoje. Que bom, muito obrigado, Mayara. Muito obrigado. A alegria é nossa, a honra é toda nossa. Quero agradecer demais por você ter aceitado o convite aí. A ideia dessa live, assim, o professor Newton, para quem já o conhece, é um grande profissional, um grande professor aí também, que tem uma didática excepcional para ministrar aulas. Mas a ideia aqui dessa live, eu até comentei com o Newton, não vamos falar de conteúdo técnico. A ideia é realmente a gente trocar uma ideia sobre experiência, porque eu queria aproveitar essa longa jornada que o professor Newton tem na reabilitação cardíaca para a gente conversar um pouquinho sobre história, sobre as vivências dentro dessa área, desde quando ele começou para os dias atuais, né? Teve muita mudança nesse período. A ideia é a gente fazer realmente um bate-papo bem solto, Newton, sem muito preocupação com o roteiro. Claro que eu vou te perguntar umas coisinhas aí, mas pode ficar bem à vontade. Eu sei que você tem muita história. O professor Newton é um grande contador de histórias. Então, fique à vontade aí. Não se preocupe com roteiros, tá? Só vou fazer uma breve apresentação do professor Newton antes dele começar a falar um pouquinho mais com a gente. Bem resumidamente, porque não vou dar conta de falar o currículo todo inteiro dele aqui, mas o professor Newton, ele é profissional de educação física, né? Professor doutor na área aí de condicionamento físico para grupos especiais, é autor do livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, autor também de diversos outros capítulos aí de livros associados a essa área, um deles o Cardiologia do Exercício, que a gente comenta direto aqui no Instagram. É o mentor, enfim, o fundador do canal do YouTube Área de Treino, onde tem vários conteúdos de treinamento, de performance, de treinamento para grupos especiais, né? E também algumas coisas relacionadas à nutrição. É professor de vários cursos de extensão, de especialização aí na área de fisiologia do exercício, treinamento para grupos especiais. E é servidor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, atuando no serviço de reabilitação cardíaca no Instituto do Coração há 26 anos. Só isso, né, Newton? Então, é uma honra muito grande trazê-lo aqui para a gente poder bater um papo sobre essa sua jornada aí de mais de 2 décadas, como eu coloquei na chamada aí. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Mayara. Certamente o currículo também da professora Mayara é bastante extenso, aí uma profissional renomada, qualificada, apesar da jovialidade, né? Mas tem uma grande experiência, sempre muito elogiada por todos os clientes, pacientes que ela tem, os alunos, os clientes na Cardioteam. Eu sou testemunha viva disso e realmente já trabalhei, tive a honra, o privilégio de trabalhar com a professora Mayara aqui no INCOR, aqui no Hospital das Clínicas. É uma excelente pessoa, um excelente profissional que atrai muito, soma muito na equipe e também soma muito com os pacientes dela também. Então é uma honra, uma satisfação. Eu sou um privilegiado, um abençoado, eu e toda a equipe do INCOR, de ter trabalhado com a professora Mayara e certamente todos que trabalham atualmente também. Muito obrigado e parabéns, professora Mayara, que continue com esse caminho minado aí, abençoado e muito promissor. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Esqueci de dizer que o Newton foi meu professor também. Meu primeiro contato aí na reabilitação cardíaca no Instituto do Coração foi com uma aprimoranda e o Newton era meu supervisor na época e foi, sem dúvida, muito importante para a minha formação e, sem dúvida, até hoje eu lembro dos ensinamentos dele lá, na minha época de aprimoranda. Depois nos tornamos colegas de trabalho. Foi 2011, Newton, lembro como se fosse 2011, hoje. Tá bom de memória. Sim. Newton, eu queria começar conversando com você sobre o começo, realmente. 26 anos atrás, você ingressou numa área em que até mesmo hoje em dia não é tão assim famosa dentro da educação física, são poucos profissionais que têm acesso a essa área, bastante restrita, né? E eu imagino que 26 anos atrás era muito mais ainda, uma área bem nova assim para o profissional de educação física. E eu gostaria de saber como é que foi esse ingresso nessa área, qual foi... Primeiro nós vamos falar sobre o profissional, o que o professor Newton traçou ali de... Qual foi a trajetória para chegar na reabilitação cardíaca lá no Instituto do Coração. Isso, primeiro também novamente parabéns pela iniciativa, pela escolha do tema, muito oportuno aqui, muito interessante e para instigar os profissionais mais jovens, né, que estão pensando em começar a carreira ou que já começaram e estão refletindo que também existe uma grande
possibilidade também de ingressar nessa área da saúde hospitalar também, ou pelo menos saber que existe e que tem esse intercâmbio, quer ele queira trabalhar no hospital, ou quer ele tenha os pacientes dele, os clientes, os alunos, que precisam entender de todos os exames hospitalares para dar um atendimento de alto nível, como a Cardiotim oferece, certamente, né? Então, parabéns pela iniciativa e pela escolha do tema. E aproveitando aqui a questão muito importante também, agora da professora Mayara, nossa primeira aqui, para a gente poder, de uma maneira informal, mas poder acrescentar, né, valor, conteúdo nas pessoas, comentando de uma maneira assim bem interessante, bem dinâmica. Eu já vinha desde a época da adolescência, né, da idade adulta jovem, ingressando na faculdade, sempre interessado na área da fisiologia do exercício, treinamento, reabilitação, condicionamento, e com essa visão bem abrangente. Mas aí quando surgiu a possibilidade de fazer um estágio, e aí, por isso a primeira questão para exemplo para vocês, para os mais jovens que estão assistindo, ingressar também, fazer uma visita, um estágio, para ver se realmente é isso que você gosta, que se você tem essa vocação. Então, será que você tem sido... gostaria de fazer? Então, eu comecei fazendo o estágio, tudo bem? E aí, conforme eu fui fazendo o estágio, um ano de estágio, aí eu fui tendo essa certeza que era o que eu queria fazer. Por isso, então, primeira informação, recomendo que todos façam uma visita, um estágio, uma semana, um mês, 6 meses, para realmente ter certeza se é isso realmente que a pessoa gosta e pretende trabalhar. Então, eu comecei como estagiário, fiz um ano de estágio para ter essa certeza de que era isso que eu gostaria de fazer, na área da fisiologia do exercício. Na época chamava monitoria. Então, eu fui monitor de fisiologia do exercício aqui na Educação Física na USP e parceria com o INCOR. E aí eu tive essa certeza do que eu queria fazer. Comecei depois a atuar nas aulas de reabilitação de condicionamento com os idosos e cardiopatas, mas deixa eu só comentar um parênteses aqui, professora Mayara. Eu tinha já trabalhado 3 anos aqui na USP como professor de natação, porque eu venho da área da natação também. Eu fui competir, fui atleta, nunca ganhei nada muito importante, mas eu sempre competia na área da natação. Por isso eu trabalhei 3 anos com crianças e adolescentes na área da natação. E eu achava que essa faixa etária seria a melhor para poder trabalhar. E até hoje eu gosto muito dessa faixa etária, mas nunca mais assim atuei nessa faixa etária. Quando eu comecei a fazer o estágio no INCOR, aqui na USP, né, em Educação Física, eu vi que a faixa etária um pouquinho mais avançada era o que me atraía mais, o que tinha mais assim, desenvoltura. E aí eu comecei a aplicar a fisiologia do exercício nessa área de pessoas com mais idade, reabilitando, se condicionando. Então foi assim o começo da minha trajetória, e aí depois abri um concurso público, que eu já era formado, e aí coincidiu de abrir o concurso, eu já passei no concurso, fui contratado, e aí já ingressei e não parei mais, já de 21 para 22 anos, né? Interessante. Interessante você comentar que você era mais da área esportiva, né? Porque eu vejo muito isso, assim, não sei, talvez hoje esteja mudando um pouquinho, mas na minha época também, acredito que na sua, o professor de educação física, quando ele entrava na faculdade, ele não tinha, na primeira visão, trabalhar com saúde, né? Não era uma coisa assim muito forte, o papel do professor de educação física, do profissional de educação física, em qualquer área da saúde, né? Então a gente sempre pensava assim, vou trabalhar ou com educação física escolar, ou vou trabalhar na área esportiva, e aí depois que ao longo da trajetória acadêmica você vai tendo contato, né, com o papel do exercício físico nessa questão da saúde, de prevenção, e mais especificamente depois entrando em tratamento mesmo, é que você vai se encantando com aquela área e percebendo que pode atuar ali também, né? Talvez hoje isso esteja um pouco diferente, eu acho que a imagem do profissional de educação física já está mais forte assim na saúde e os estudantes já entrem talvez com uma ideia de migrarem para essa área depois, né? Mas Sim, é verdade, professora Mayara. Eu vi, como você falou, da parte esportiva da natação e também do futebol. Né? Eu quase me profissionalizei no futebol, então eu entrei na faculdade já pensando na área só de rendimento, na parte esportiva. Ou ser preparador físico, né, de nadadores, ou atuar no futebol como técnico, preparador físico, fisiologista. Eu não vinha com essa mentalidade de trabalhar com reabilitação e saúde, porque saúde e esporte são coisas diferentes.
Mas aí Muito. com esse estágio, com essa vivência, mudou minha opinião. Hoje eu gosto muito do esporte, mas atuo mais na área da saúde, né? Super me identifiquei, eu também. Sou do basquete, fui super do esporte e É, depois fui sim, muito para a saúde, é o que hoje, sem dúvida, nem me imagino fora dessa área, mas quando eu entrei na educação sim, física, eu não sabia nem dessa possibilidade, né? É muito sim, legal. sim, E agora, Newton, falando um pouquinho ainda nesse começo aí, só que agora falando da sim, reabilitação cardíaca, quando você começou nessa área, era lá nos anos sim. 90, né? Eu coloquei recentemente aí Isso, até no Instagram da Cardiotinha uma história assim do exercício físico em relação ao cardiopata. E nessa época dos anos isso, 90, era a época em que estava tendo um maior respaldo científico do exercício físico para tratamento pós-infarto. Estava começando a haver uma sim, abrangência dos serviços de reabilitação cardíaca em hospital, era algo que estava se consolidando, né? Então, eu sim, queria que você desse um relato para a gente, assim, de como era o cenário na época, assim, quais eram as sim. opções, oportunidades que existiam para o profissional atuar, qual era a receptividade ou a aceitabilidade da classe médica em relação a isso, se tinha ainda receio, ou se já era algo já que é promissor, que as pessoas realmente indicavam Sim. exercício físico pós-infarto, como que você vê isso naquela época? Isso, bastante rica, bastante interessante esse seu comentário, professora Mayara, que olha quantos aspectos é possível comentar e, na verdade, passa muito rápido. Eu lembro perfeitamente como se fosse ontem, né? Isso já foi em 91, quando eu comecei já para 92 fazer o estágio, e depois fui contratado, mas parece que foi ontem, eu lembro perfeitamente. Então, pelo menos na USP, no INCOR, e eu digo isso categoricamente, né, várias e várias vezes, sempre houve, assim, tudo muito nivelado, os médicos e professores de educação física. Nunca houve nenhuma distinção. Ah, porque eu sou médico, ou porque eu sou professor, ou porque eu sou nutricionista, nunca houve. Isso eu sou testemunha viva até hoje. Aqui sempre foi tudo muito igualdade, sempre muito respeito, cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo cada um no seu quadrado, mas sempre com muito intercâmbio, porque não adianta cada um ficar no seu quadrado isoladamente. Então, cada um respeita as suas competências, as suas formações, sabendo que cada formação tem uma zona de transição entre a medicina, a educação física, a fisioterapia, a nutrição, psicologia. Então, cada um tem o seu valor, mas, ao mesmo tempo, cada um depende um do outro para que quem, no final, ganhe e some seja o nosso cliente, que é o nosso paciente. Isso sempre existiu, felizmente, isso é muito bom para todos, principalmente para a equipe e também para os nossos pacientes, nossos alunos. Então, aqui sempre existiu. No cenário fora USP, fora INCOR, eu sei, tenho vivência própria, experiência própria e comentários e relatos de profissionais da época que existia um certo receio. Por quê? Porque a formação dos profissionais de educação física deixava um pouco a desejar de alguns. A graduação, mesmo o profissional, a postura, era muito assim a parte esportiva, como nós falamos agora há pouco. Então, quando envolvia paciente infartado e cardiopata, o médico tinha receio de enviar para um professor de educação física, porque faltava esse conteúdo, e até hoje ainda falta nas graduações. Eu tenho experiência Eu ia própria, comentar isso, Newton. Ia é, perguntar o que você ainda, acha disso. E hoje, como é que é, tá? ainda existe, eu falo isso por experiência própria, porque eu já ministrei mais de 500 cursos no Brasil inteiro, nesses 26 anos, mais de 500 cursos presenciais e agora à distância, então eu tenho experiência própria. No país inteiro também existe essa defasagem ainda. Contudo, o que eu percebo é que o percentual e o número absoluto também de profissionais que estão buscando hoje, talvez pela até facilidade da tecnologia, é um pouco maior do que antigamente. Então essa postura mudou de alguns profissionais, ainda é minoria, e por isso talvez tenha existido um reconhecimento maior da classe médica, uma confiança maior de entregar, entre aspas, o paciente, ou então ter parceria com profissionais de educação física. Então isso mostra a importância do profissional de educação física, como todas as áreas, buscar conhecimento, fazer curso, se atualizar, fazer uma especialização, um estágio, uma capacitação, passar semanas, meses numa grande empresa como a Cardiotin ou outro centro de reabilitação para colocar a mão na massa, aprender o que é, além do curso teórico. Então isso é de fundamental importância. Um engenheiro não aprende se não for na obra. Um dentista não aprende se for não abrir um consultório, não fizer um estágio no consultório. O profissional de educação física não vai aprender só com os livros, não só com a graduação, mas também indo numa grande empresa como a Cardiotin, acompanhando profissionais, as profissionais que estão lá, a professora Luciana, a professora Maiara, e uma grande equipe de excelência que elas têm lá. Quando o profissional for lá, porque elas vão orientar, vão comentar, vão passar informações para os profissionais mais jovens não cometerem erros
com a experiência que elas já adquiriram, grande, fenomenal que elas já têm. Isso eu estou falando na média não, é por relato próprio, experiência própria. Então, isso que o profissional tem que buscar. E hoje já melhorou bem, mas ainda tem que melhorar bastante. Fato que não acontecia no passado. Então, se um médico fosse passar para o paciente ou fazer parceria com o professor de educação física, ele tinha receio. E além do que, a experiência no Brasil, mesmo na USP e no INCOR, era pequena, não era grande. E era muito de literatura externa. E eu, como experiência própria, lembro. Era difícil ter pacientes acima de 70 e poucos anos, era raro. E eu lembro hoje, professora Maiara e amigos, eu lembro como se fosse hoje, e faz já quase 27 anos, né, um ano antes de eu ser contratado, quando avisaram com uma grande antecedência que viria um paciente com 80 anos. Porque parecia, era uma coisa inédita, parecia que ia pousar um disco voador para um paciente de 80 anos fazer uma reabilitação. Isso era inédito, porque não existia paciente de 80 anos, as pessoas quase não viviam até os 80, muito menos fazendo reabilitação. Então era com uma grande antecedência, eu lembro até hoje, olha, vai vir um paciente de 80 anos, parecia que era de vidro, tinha que cuidar, com o maior cuidado. Eu falo, gente, ele não é de vidro, mas na época eu estava começando estagiário, não tem aquela posição, mas eu falava, eu pensava, olha, ele é um ser humano que tem que respeitar os seus limites, como todos nós temos, mas ele não é de vidro, e é isso que o profissional tem que entender. Cardiopata e hipertenso, cada um tem o seu limite, mas não é para ter receio. Né, eles não são vítimas, eles são pessoas como nós que têm os seus limites, podem ser inferiores em alguns aspectos, mas que podem ser desenvolvidos, porque todo ser humano tem o seu potencial. Mas isso foi uma fase que passou rápido, porque logo vieram poucos, mas vieram mais alguns de 70 e poucos anos, mas demorou muito para começar a virem pacientes próximos dos 80 anos, mas esse fato me marcou muito, que parecia um ator, uma estrela, um popstar que iria chegar lá na USP para treinar, e era um paciente de 80 anos. Mas era o primeiro, fato inédito, né? Então a primeira história interessante aí que eu vivi também, né? Conforme você foi falando, eu fui pensando em várias coisas aqui para comentar. Na Cardiotinho, só de curiosidade, a gente tem 3 alunos de 90 ou mais. Assim, que são as exceções, né? Que 90 já é bastante, mas que estão super bem, que vão para academia fazer exercício, academia entre aspas, né? Vão para Cardiotinho. Então tá super bem. E 80 octogenários, ixi, eu já perdi as contas. Hoje é legal porque assim, você vê que realmente, claro, não é só o exercício físico, o avanço da medicina, do tratamento, né? Aumento da expectativa de vida, mas a importância dessas pessoas fazerem exercício para viver bem, né? Porque senão vai chegar nos 90 como, né, Newton? Não é só viver mais, né? É realmente ter qualidade de vida. E a gente tem um papel muito importante nisso, então não pode realmente tratar como bibelôs, né? A família tem uma mania de superproteção, então a gente tem um papel de mostrar, olha, você tem que fazer, você tem capacidade para fazer e tem como melhorar, né? Eu lembro de uma aluna, Newton, uma aluna nossa, da época que a gente trabalhava no Clube Homes. Era uma senhora de 80 e pouquinhos, não lembro exatamente. Uma vez ela falou assim, a gente foi mudar a intensidade da esteira dela, do exercício, porque ela tinha melhorado, e foi fazer o ajuste para aumentar a intensidade. E ela ficou brava, ela falou, não vou mexer aqui, não sei o quê. Ela, onde já se viu ter 80 anos e melhorar? Ela falava, isso não acontece. Brava, assim, tipo, não vai melhorar, só que melhora. E a gente vê. Melhora, ótimo exemplo. E a professora Maiara, todos os amigos sabem, mas é sempre importante reforçar, né, mestre, dissertação de mestrado dela foi para um belíssimo trabalho para quantificar todo esse trabalho do INCOR, da USP, um brilhante trabalho e muito importante para toda a comunidade internacional mundial científica, que é o trabalho só do INCOR, né, de um Instituto do Coração de São Paulo, que ela muito trabalhosamente, com muita competência, quantificou muitas e muitas variáveis, então é um trabalho de excelência de alto nível que vai mostrar para a comunidade científica mundial, internacional, que quanto melhor os pacientes, com tal assiduidade, em quais variáveis. Então, parabéns, professora Maiara, um belíssimo trabalho aí do seu mestrado, que realmente é um exemplo para todos nós. Né? Então, eu acompanhei todo o serviço desde o início, mas faltava alguém que realmente pudesse ter essa competência, esse domínio, realmente essa garra e essa inteligência, essa determinação para conseguir organizar tantos dados e conseguir desenvolver e conseguir mostrar para todos os profissionais, independente da sua formação, o quanto melhora, como melhora, e você mostrou isso brilhantemente. Parabéns, é um exemplo para todos nós. Parabéns. Obrigada. A gente ficou bem feliz com os resultados, porque quando a gente mostra resultado assim de um serviço real,
É muito bacana você ver a evolução, né? Porque a gente, num serviço, num estudo laboratorial, onde você controla tudo, os pacientes todos são todos certinhos, começam e terminam, né? A gente já sabe que tem muito benefício, já está mais do que comprovado. Mas será que funciona na vida real mesmo? Então a gente ficou muito feliz dos resultados, né? De mostrar que os pacientes mantinham capacidade funcional por 10 anos no programa, e é algo que a gente vê no dia a dia, assim, o quanto aquilo tem benefício a longo prazo, e é bacana a gente conseguir quantificar e mostrar isso para todo mundo, para realmente fazer com que cresça mais e mais os serviços, né, nessa linha de reabilitação cardíaca. Obrigada, Newton, por ter citado aí. Nem estava lembrando. Claro, certamente. E outra coisa que eu queria comentar com você, Nilton, você estava falando aí sobre essa questão, a gente chegou a pincelar aqui da formação do profissional, que muitas vezes deixa um pouco a desejar para passar segurança, né, para que os médicos tenham segurança de indicar os pacientes para fazer exercício. E uma coisa que eu tenho martelado muito aqui, falado várias vezes aqui no Instagram, é que o profissional de educação física ele não tem que ser da reabilitação para saber de exercício físico para hipertenso, para saber de exercício físico para cardiopata. Porque hoje em dia nas academias tá cheio de público de risco, né? As academias têm muito hipertenso, tem muito diabético, tem muita gente que tem lá a doença arterial coronariana, que não chegou a infartar, mas que já toma medicação, já faz tratamento. Então, os profissionais de educação física precisam entender que essa é uma realidade realmente que é uma responsabilidade muito grande do profissional que atua em qualquer área, na academia, no clube, em qualquer lugar, né? E eu queria trocar uma ideia com você agora, assim, com relação a esse cenário, porque o que aconteceu nesses últimos anos no mercado fitness é que houve uma mudança aí com essas academias low cost, no sentido de... eu acho que o ponto que eu queria chegar é assim, me parece que o profissional ficou cada vez mais distante do aluno. Nas academias modelos convencionais, tradicionais, mais antigas, normalmente assim, os alunos faziam até festa para o professor de aniversário, sabia o nome do professor, sabia tudo. E hoje em dia, além do professor não saber o nome de todos os alunos, porque são muitos alunos, às vezes nem o aluno sabe o nome do professor. Então assim, a relação está tão distante, a pessoa valoriza muito mais o equipamento que ela vai utilizar do que o profissional que está atendendo a ela, né? E por contrapartida, você tem um segmento, um nicho seguindo no nosso mercado, que é dos serviços premiums, justamente porque essas pessoas que precisam de atenção, elas não se adequam a essas academias low cost, né? O caso dos nossos alunos da Cardiotim, a gente está do lado de 2 Smart Fits lá, e assim, a gente não perde aluno para Smart Fit, porque é outro público. Então, assim, existe um nicho na educação física, que é esse nicho de serviço mais premium, né? Que os profissionais precisam estar atentos e se especializar para ver onde que querem ficar, né? Porque eu acho que essa relação do profissional nas academias low cost é bem complicada para nossa área, né? Eu não sei o que você acha disso, eu já falei demais. Sim, não, perfeito, mas um brilhante comentário também, muito rico os seus comentários, né? Então, primeiro do aspecto que virou uma empresa, um negócio. Então, um empresário que muitas vezes nem é da área da saúde, para ele quer cliente, quantidade, pagando mensalidade. Então, se puder colocar no débito automático, melhor ainda. Então, ele investe em equipamentos, coloca um profissional que é por lei, e o resto é importante ter o pagamento ali caindo em dia. Então virou um negócio, a parte empresarial. Ele está vendo o lado dele. E como é que a gente pode reverter isso? Se posicionando com capacitação, mostrando conteúdo. E aquele profissional que não quer ser um mero instrutor, um mero professor ali, quer ser diferenciado, ele não precisa, né? Ele precisa investir em conhecimento. Então o que acontece? Ele vai demonstrando conhecimento, conteúdo, e ele mesmo pode ir criando o seu nicho de clientes. Ele pode chegar num ponto elevadíssimo, que aí é para poucos profissionais. De montar uma empresa, como a professora Maiara ou a professora Luciana montaram, sim, isso é difícil, mas não é impossível. O mérito delas que são profissionais de alto nível. Mas ele pode, o que almejar, construir o nicho dele, assessorias, clientes personalizados, onde ele vai tendo uma clientela diferenciada, que ele vai mostrando conteúdo para essa clientela, vai tendo um valor recebido mensalmente diferenciado, porque o cliente vai pagar, e vai pagar com gosto, porque ele sabe que aquele profissional sabe medir uma glicemia, uma composição corporal, uma pressão arterial, sabe explicar os exames que ele realizou. Então, mesmo nesse ambiente de academia, ele vai formando um nicho paralelo, que são os clientes dele, personalizados, onde ele vai estar muitas vezes até no próprio ambiente ou no ambiente externo alternativo, que ele vai ter esses clientes recebendo mais e mostrando mais conteúdo, do que ser um mero personagem, um mero funcionário subordinado de um empresário que só visa lucro, clientes pagando e só investe em material. Então isso que eu penso, ele tem que se posicionar para reverter, porque o empresário,
está fazendo a parte dele, que nós não concordamos, mas o mercado legal, dentro da lei. Então, o que o profissional pode fazer dentro da lei também? Ele se diferenciar, mostrando conteúdo, a gente volta naquela tecla de se capacitar. E, ao mesmo tempo, ele gerenciando, como eu falei, no próprio ambiente da academia, ou no ambiente alternativo externo, alugado, enfim, onde ele criar, num parque, enfim, ele vai montando o grupo dele diferenciado, com conteúdo e estratégias diferentes, mostrando um comportamento profissional diferente, e até claro, consequentemente, que não é o foco, mas acaba sendo consequência, a parte financeira mais elevada. Profissionais selecionados fazem isso, mas é uma pequena minoria. E mais ainda, minoria ainda, conseguem brilhantemente, uma vitória grande, montar uma empresa como vocês fizeram. E são exemplo para todos nós também. Parabéns mais uma vez. Imagina, e acho não... que são oportunidades, né? A gente teve uma oportunidade boa e soube aproveitar. Porque tudo na vida é isso, né? A gente tem que ter oportunidade, agarrar e ir, né? E graças a Deus a gente teve a oportunidade de abrir a Cardioteam e estamos aí na luta para fazer isso cada vez crescer mais, mas são oportunidades realmente. Mas é isso, eu acho que eu queria fazer essa reflexão, porque na hora que você foi falando da formação profissional, eu fico com esse negócio do low cost na cabeça e eu acho que isso prejudicou tanto a nossa área, mas enfim, temos que viver. É verdade. É verdade, concordo, professora Mayara. Aí aquele profissional, como todas as áreas que não quer evoluir, ele se sujeita a isso, infelizmente, e isso tem em todas as áreas, né? E aí ele não evolui, e aí cede para o empresário que só vem aqui para tentar dominar e pegar por volume. Só investe em equipamento, pega por volume, e aí contrata professores que não querem evoluir, porque isso tem em todas as áreas, isso falo com muito respeito, mas é o que acontece, a pessoa que não quer evoluir, se acomoda, ganha um valor hora aula muito baixo, e depois vai reclamar da situação do país, reclamar da situação do mundo, mas ele mesmo não faz a parte dele, quer investir. Eu falo, você tem que fazer um curso, investir nos cursos. Eu falo, a diferença de quem lê um livro e quem não lê são 2 páginas. Se você pegar 2 páginas por dia, no final do semestre você leu 2, 3, 4 livros, depende do tamanho do livro. Mas é isso que eu falo. Se você, a pessoa tem o direito a tomar cerveja, comer esses alimentos não saudáveis, infelizmente tem, mas se uma vez por mês você deixar de comer esses hambúrgueres, esses sanduíches, não sei o que, esses refrigerantes, essas bebidas, tal, uma vez por mês, você pode investir esse dinheiro num curso online, e você vai se capacitando. No final do ano você fez 2, 3 cursos online, começa o ano e termina o ano. Quando chega em dezembro, a gente pergunta para o profissional, o que você mudou de janeiro para dezembro? Você leu 1 ou 2, 3 livros esse ano? Não leu. Quais cursos você fez esse ano? O que você melhorou? A pessoa não pode chegar em dezembro e estar no mesmo degrau da escada do que estava em janeiro. Como é que ela quer melhorar se ela não faz coisa diferente, se ela não investe? Então, quando você tem um e-book, quando você tem um livro, quando você tem um curso online, isso não é perda de tempo nem perda de dinheiro, é um investimento. O dentista vai lá e investe num curso online de uma técnica nova de implante dentário que um norte-americano está fazendo, que um europeu está fazendo, que um brasileiro está fazendo. Ele vai lá e investe numa palestra que um brasileiro está ministrando. Ele aprende como fazer um implante, ele paga lá 2, 3, 10, 20 mil reais. Aí ele começa a ter o quê? A dominar essa técnica, vai chover de clientes para ele, ele tem esse retorno do curso que ele investiu rapidamente. O profissional de educação física, ele quer fazer o quê? Métodos diferentes, metodologia diferente de treino, saber dos exames, aprender muito mais, mas ele não oferece isso para o cliente. Como é que o profissional de educação física quer receber mais hora-aula se ele não oferece nada diferente? Ele é o mesmo, igual a todos os outros profissionais. Por que o aluno vai pagar mais para ele se ele é igual a todos os outros? Se ele quer pagar 80, 100 reais por hora-aula, o aluno vai para o outro que paga só 50, porque ele não oferece nada diferente. Mas se o profissional investe em curso, naturalmente ele começa a mudar a postura. E naturalmente é que nem imã, isso é magnetismo, vai começar a atrair cada vez mais clientes, porque aquele cliente, o primeiro que ele tratar bem e diferenciadamente, com conteúdo, o boca a boca dele na família, na empresa, no escritório, vai ser a melhor propaganda que ele tem. Então é isso que eu penso, a gente volta sempre de novo, você tem que investir. O que você vai colher? O que você plantou. Então eu falo, né? O que você está plantando? As pessoas não plantam nada e querem colher. Só um exemplo aqui, professora Mayara, tem um professor, tem aquela pessoa que fica pedindo para Deus para chover. Pede para Deus para chover, fica semanas pedindo para Deus para chover. E o outro fazia o quê? Colocava a sementinha na areia, na grama, ali na terra, e pedia para Deus chover.
Então ele colocava todo dia a semente na terra e pedia para Deus chover. Um só pedia e o outro colocava a sementinha na terra e pedia para Deus para chover. Porque uma hora a chuva vem e uma hora a chuva veio. Aquele que só pedia a chuva veio, não cresceu nada. Aquele que colocava uma sementinha na grama, ali na areia, na terra, quando a chuva veio, as árvores nasceram. Então é isso que eu falo para a pessoa. Você investe num curso hoje, um mês que vem você faz com o professor Leandro, outro mês você faz com a professora Maiara. O professor Leandro, depois eu vou comentar tudo, já conhece um excelente profissional também, depois eu vou elogiar e comentar, falar as verdades, que é um excelente amigo, um excelente profissional. Então o que é isso? Você tem que fazer o curso da professora Maiara, fazer um estágio na Cardiotim, ler um livro, fazer um curso meu também, uma vez por mês, a cada 2, 3 meses, porque o dia que vier a oportunidade de uma entrevista de emprego... Dá para fazer um por dia, Newton. Tanto que dá para fazer um por dia, Obrigado. Não é nem um por mês. Obrigado. Para isso, para mostrar para as pessoas, se você faz um curso crônica diariamente, regularmente, o dia que vier uma oportunidade de um emprego na Cardiotim, numa grande empresa, numa grande faculdade, na hora da entrevista já demonstra conhecimento, porque você foi plantando livros e sementinhas todo mês, diariamente. Então não adianta pedir um emprego, na hora que vier a oportunidade, o que você vai demonstrar de diferente? Nada. Então essa é para a gente poder refletir. O que você está plantando? Só pedindo a chuva ou colocando um curso na areia e quando vier a oportunidade de entrevista, quando vier a chuva, você vai ter a oportunidade de demonstrar. É um momento filosofante. Tá ótimo, é um momento filosofante de quem vê muitos alunos por aí, né, Nilton? Você vê bastante essa realidade, né? Sim. Queria voltar aqui para o serviço do profissional de educação física dentro do hospital, né? Foi a chamada até que eu fiz para o pessoal. Então, quem está interessado em conhecer um pouquinho mais, queria que o Newton comentasse para essas pessoas que não têm muita familiaridade com esse tipo de serviço, Newton, qual que é o papel do profissional de educação física dentro de um serviço hospitalar, né? Especificamente de onde você atua, lá no serviço do Instituto do Coração, aqui em São Paulo. O que o professor de educação física faz lá dentro na prática? Isso, as pessoas perguntam muito, né? Mas você trabalha no hospital, todo esse período aí que nós estamos passando, que uma hora vai passar também, o que você faz? Então, ótima questão também, professora Maiara, aqui, lá o profissional é inserido com parceria na equipe multiprofissional, multidisciplinar. Então, no caso, o profissional de educação física, basicamente, quais são as nossas atribuições ali? Que saiu até agora no edital, finalmente, felizmente, mas já é um fato já há quase 3 décadas, né? Que já existe. Então, o que acontece? O profissional atua nessa equipe multiprofissional. Ele faz o quê? Acompanha o teste cardiopulmonar, o teste médico, juntamente com o cardiologista. Então ele executa, ele realiza o teste junto com o médico cardiologista. No caso do teste cardiopulmonar, cada um tem o seu computador, mas na verdade os 2 computadores são dos 2, de toda a equipe. Mas é um computador por eletro, um computador da parte metabólica. Então o profissional prepara o paciente, calibra o equipamento, mas pode ser o médico também. Enfim, não tem assim uma função específica, mas geralmente o profissional de educação física faz toda a preparação e a calibração, mas não que o médico não possa fazer e muitas vezes faz também. Agora o laudo do eletro é o médico que vai dar, é claro, vai realizar, e o laudo da parte metabólica geralmente é o profissional da educação física que faz, mas é claro, o médico também pode participar, isso é muito rico também quando ele participa, opina, pergunta, participa na elaboração do laudo. Então o profissional da educação física participa da realização dos exames, ele participa da elaboração dos laudos, onde depois o hospital vai entregar para o paciente o laudo cardiopulmonar, onde vai ter então um laudo que o profissional de educação física realizou. Olha a importância e a valorização do profissional, como deve ser todas as profissões. O profissional de educação física atua na reabilitação, fazendo essa avaliação inicial, essa anamnese, essa triagem. O médico ele passa em consulta com o médico e depois passa também nessa avaliação inicial com o profissional, que vai fazer a prescrição da caminhada, da corrida na esteira, na bicicleta, a parte do aeróbio e do resistido, evoluindo, acompanhando a evolução do paciente na reabilitação dentro do hospital, acompanhando esse paciente lá, terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta, medindo a pressão arterial, a frequência cardíaca, monitorando o eletrocardiograma na fase 2. Então é importante, de fundamental importância, o profissional de educação física entender do eletro, entender de farmacologia, o paciente usa um diurético, um beta-bloqueador. Olha a importância do profissional de educação física, ele vai ter tudo isso no estágio, na capacitação, no curso de aprimoramento, para ele poder atuar com segurança, com credibilidade, para o paciente se sentir seguro. O médico, muitas vezes, na reabilitação, não está presente na sala, está na sala ao lado fazendo os testes,
mas você fica só com os pacientes e muitas vezes o profissional fica lá com 3, 4, 5, 6, 7 pacientes simultaneamente e sozinho. Então você tem que dar conta, administrar, você tem lá uma pessoa, um paciente que tem hipertensão, outro diabetes, outro obesidade, outro tem doença vascular periférica, outro tem angina, tudo simultaneamente. Você precisa entender o que é uma hipoglicemia, uma hiperreatividade pressórica, né, um excesso de peso que está dando sudorese, será que está desidratado? Ele tomou hoje medicamento, esqueceu de tomar um dos medicamentos, será que isso vai influenciar? Mas aquele medicamento que ele esqueceu vai influenciar só na diurese ou também na pressão e na frequência cardíaca? É um dilatador, é um vasodilatador? Então olha que importância o profissional de educação física tem na administração, na gerência, na gestão, né, na segurança desse paciente e acompanhar toda essa evolução, não só a cada treino, mas também semanalmente e mensalmente. Então essas são as principais atribuições aí do profissional de educação física. Então é muito rica essa experiência e certamente muitos que estão assistindo aqui têm essa vocação. Então aproveitar aqui a live e depois os meus contatos da professora Maiara também, para tirar dúvidas pelo direct, né, pelo grupo do Telegram que eu tenho também, ou mesmo pelo WhatsApp, posso passar, ou mesmo depois que a gente passar essa fase, vir aqui no INCOR conhecer, para conhecer, ver se realmente é isso que gosta, como eu fiz há muitos anos atrás, o estágio, fazer um estágio lá na USP, na Educação Física, quando voltar ao serviço lá, conhecer aqui o INCOR, para ter essa certeza, gosta ou não gosta, ou se gosta para seguir sua vida, sua carreira também no ambiente hospitalar, também, ou então para saber se não é bem isso que gosta, mas saber que isso é importante, mesmo você estando numa academia, ou mesmo sendo uma empresária, uma empreendedora de sucesso, você precisa saber o que é uma cintilografia, um cateterismo, uma angioplastia, o que é um hemograma, então você precisa saber o que é um ecocardiograma, como é que o profissional de educação física vai atuar com essas populações, grupos especiais, se não sabe dessas informações? Então isso você vai adquirir na teoria e na prática. Na prática, certamente, complementa muito a teoria. A teoria é muito importante, os livros e e-books são fundamentais. Mas você vai ver que na prática não tem escrito em página nenhuma de nenhum livro. E você vai ter informações na prática que você nunca mais vai esquecer. Então é fundamental fazer um estágio, uma visita numa clínica de reabilitação, de condicionamento, porque são coisas que você não esquece mais, você não decora, você grava e certamente sua postura profissional vai ser de alto nível quando você estiver diante de um paciente. Então essas são as principais atribuições desse profissional, professora Maiara. Né? E tem muito mais, mas eu procurei condensar, né, para as pessoas ficarem motivadas e interessadas. Né? Exato. Você sabe que, conforme você foi falando, Newton, assim, tanta coisa importante do papel do profissional de educação física. Hoje, que eu já estou há um tempo na área, tem muita coisa que a gente já vira rotina, a gente já não valoriza da mesma forma que antes, no sentido que, eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a fazer o aprimoramento lá no INCOR, com você, com o professor Matheus, na época... Eu ficava admirada de ver vocês discutirem os casos, assim, vocês sabiam os casos de cada um dos alunos, o que tinha feito de procedimento, qual era a medicação, se aquilo interferia ou não no treinamento. Então, assim, aquilo para mim me brilhou os olhos na época, porque eu não achava que o profissional de educação física teria essa atribuição realmente dentro da reabilitação cardíaca, né? Para mim aquilo era uma discussão muito mais médica antes de eu entrar para esse mundo, né? E eu lembro que assim, aquilo pra mim foi um motivo de motivação. Falei, não, eu quero ser isso daí também. Daqui a um tempo eu quero saber falar todos os casos, discutir os casos médicos e conversar. E isso é fundamental, realmente. Você ter pessoas que te inspiram nesse sentido, né? No meu caso foi você, o professor Matheus, na época, realmente, de eu observar e falar, nossa... Aí você começa a ver realmente qual é a importância do profissional dentro da equipe multidisciplinar, falando de igual para igual com os médicos, né? E isso só experiência prática, né? Não tem curso, não tem livro, não tem nada que traz isso. Você tá ali no dia a dia, ver cada caso, ter interesse, né, de discutir aquilo, de entender todas aquelas individualidades e as tratativas com cada paciente. Então, isso é só experiência prática realmente que pode trazer para o profissional, daí a importância realmente que você colocou aí dessa até disponibilidade do pessoal fazer visita em serviços. O INCOR é um local, assim, eu não faço parte mais do Instituto do Coração, mas estive atuando lá por um bom período e sei o quanto portas abertas para todos os profissionais que têm interesse, marcar uma visita técnica, vai lá um dia conhecer, o professor Newton vai estar lá, os outros professores, a Luciana que trabalha na Cardiotinha ainda está lá no INCOR.
minha sócia na Cardioteam, também recebe esses estudantes que têm interesse em conhecer um pouco mais, ou profissionais realmente, que querem se aprofundar nessa área, e isso é extremamente importante para a pessoa realmente sentir na prática ali a importância que tem o profissional de educação física numa equipe multidisciplinar, realmente. Teve gente, enquanto você estava falando aí, teve gente aqui, olha, foi muito legal, que quando você falava, o pessoal aqui, muito bacana a disponibilidade de vocês, meu sonho é visitar o Encore, então isso mexe realmente com a inspiração das pessoas, né? É muito bacana ver isso, assim, e ter pessoas interessadas dessa maneira para a gente enriquecer mais ainda a área, né? Tem gente falando aqui sobre a sua localidade, assim, que a gente está falando muito de São Paulo, né? Mas teve pessoal comentando, gostaria muito de vivenciar uma residência dessa aqui em Pernambuco. Tem uma outra pessoa do Ceará. Sou do Ceará também, o Fábio, aluno do professor Newton, na pós-medicina do esporte, da atividade física. Legal, assim, realmente é uma pena que a gente não tenha a abrangência dos serviços de reabilitação em todas as localizações, mesmo em grandes capitais. Você tem capitais que não têm serviço de reabilitação, ou você só tem na capital, não tem na periferia, né? E aí a gente tem uma oportunidade um pouco restrita mesmo. Tem que ir atrás aí para achar um lugar que você consiga conhecer e se especializar, né? Professora Mayara, comentando sobre isso, é bastante interessante, porque eu praticamente já fui em todas as capitais, falo isso com muita modéstia, né, mas falo isso para incentivar os mais jovens, principalmente, que para ter essa determinação, né, eu praticamente já fui em todas as capitais do Brasil, mas eu fico contente, você falou também, outro aspecto muito importante, tem em algumas capitais, precisa ter mais, mas às vezes não tem no interior. Mas olha que aspecto emocionante, ainda mais agora com a história do Instagram nos últimos anos, o que eu vejo e fico contente é que os profissionais que vão para as capitais fazer os cursos, nem todos são das capitais, eles são dos interiores, né, dos vários estados, da Bahia, do Pernambuco, mesmo de São Paulo, né, enfim. E aí eles começam a montar mini centros com as suas assessorias, eles vão postando as fotos, mandando por e-mail, por WhatsApp, que tenho, legal. Geralmente os contatos deles, olha professor, agora comprei um glicosímetro, comprei um aparelho de pressão arterial, então eles ficam montando esses mini centros de reabilitação por vontade própria do que eles adquirem nos cursos. Então isso não há preço que pague a emoção, que agora eles começam a ter um trabalho diferenciado. Tem, por exemplo, grandes amigos no interior da Bahia, 7 vieram aqui o ano passado e passaram uma semana aqui com a gente, eles estão do interior da Bahia, alguns, e já estão fazendo um trabalho diferenciado depois do ano passado que eu fui lá, 2 meses que eu passei lá com eles já estão agora fazendo um trabalho diferenciado enquanto não abre centros de reabilitação nessas cidades do interior da Bahia. Mas isso acontece no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, também em outros estados. Enquanto não se criam, os próprios profissionais criam a realidade. É o que a gente fala, né? Se você está esperando um milagre, seja o milagre. Então faça você. Né, atrai as pessoas, se você tem as suas ferramentas, seja o milagre, né, enquanto não acontece, porque uma hora tem que acontecer, mas enquanto isso, faça e seja o milagre, né? É isso aí. Queria fazer uma pergunta já mais final aí, para depois a gente fazer os fechamentos, ter tempo com tranquilidade. Pior que é. Tem algumas coisas que eu deixei para trás aqui, porque o papo estava bom, mas assim que é bom, né? Sim. Ô, Newton, uma coisa que eu não queria deixar de perguntar para você, ver o que você acha em relação a isso, por conta dessa crise agora aí da pandemia que a gente está passando, né? E diz que toda crise traz uma mudança, uma revolução junto, né? E tenho visto muito se falar sobre telereabilitação agora. A gente mesmo aqui teve que dar nossos pulos para poder atender o pessoal online. Fomos convidados recentemente para falar sobre telereabilitação no evento da SOCESP. Quer dizer, as pessoas estão falando disso demais agora. Não que não se falasse antes. A telereabilitação é algo, assim, muito importante, inclusive para resolver esse problema que a gente estava comentando da falta de oportunidade. Tô aqui. A falta de acesso a serviço de reabilitação para a população que precisa desse serviço, porque só tem em centros, né, maiores, assim, no Brasil, menos de 10% dos pacientes que precisariam de um serviço desse têm acesso. Então, a telereabilitação seria uma solução para a gente abranger mais pessoas. E agora a pandemia deu uma forçadinha aí para que a gente pensasse mais sobre isso. Então, será que a pandemia vai trazer um legado positivo para a reabilitação cardíaca? Como você vê isso? Você que está lá dentro do hospital, eu acho que tem
uma série de dificuldades diferente do serviço da Cardioteam, que é um serviço já extra-hospitalar, é um pouco mais fácil da gente lidar com isso, mas para os serviços hospitalares, assim, quais são os entraves? Será que a gente vai conseguir engrenar na telereabilitação de vez? O que você acha que a crise pode trazer para a gente nesse sentido? Outra excelente pergunta, um excelente comentário também, sem querer ser redundante, da mesma maneira que todas as áreas, e vou focar na reabilitação, né? Tem a telemedicina, você tem uma loja presencial de um supermercado e tem a loja virtual. A telereabilitação, claro que vai ser, já é uma realidade, vai ser cada vez mais, nós estamos numa fase de transição, se não for esse ano vai dar, não quer dizer que tem que ser daqui 5 anos, isso daqui, se a gente for comentar e fizer uma live, né, um comentário, uma análise daqui 10 anos, já vai ter sido uma realidade. Por quê? Porque nós estamos numa fase de transição. Isso é uma ferramenta que já existe e cada vez vai existir mais. É que nós estamos numa fase de transição. E tudo que é novo, alguns seres humanos, a gente tem esse receio do novo. Mas isso já vai ser, isso vai ser uma realidade. Se a gente tivesse daqui 50 anos na frente, claro, isso é meio que óbvio, que hoje existem celulares e aplicativos. Claro, alguns pacientes, por restrição médica, vão ser proibidos de fazer essa telereabilitação, mas isso é um percentual X. A grande maioria vai se beneficiar totalmente. Você vai ter sempre o presencial e o virtual. Hoje tudo é high-tech, tudo é tecnologia, é Skype, agora é o Instagram, agora é o Google Drive, agora é o Google Meet, agora é o Zoom. Isso aqui já é uma realidade para todas as reuniões. Essa história de pegar ponte aérea nem sempre vai ser necessário. E a telereabilitação também. Eu já faço os cursos online já há mais de 10 anos. Os chats e os cursos gravados já existem desde 2009. Então tem muita gente, professora Maia, eu estou fazendo aqui os chats, né, vou falar da reabilitação. E tem pessoas que estão lá no Japão, nos Estados Unidos, em outros países, ao mesmo tempo participando. Então a telereabilitação também. Quantos pacientes, você sabe muito bem, que vem aqui de Belém, de Manaus, faz o teste no INCOR, vem até o INCOR só para fazer o teste, e depois reclama que não tem uma reabilitação lá em Belém, lá em Manaus. Podia ser Porto Alegre, Florianópolis, também tem os exemplos, mas imagina se o INCOR tivesse uma telereabilitação onde o paciente tem que vir aqui para São Paulo fazer o teste. Infelizmente, se não tiver um hospital lá em Belém, ele prefere vir para cá, tudo bem. Mas a reabilitação ele pode fazer em Belém com os profissionais, com a professora Luciana, com o professor Nilton, com o professor Renato, do INCOR, tendo aqui esse acompanhamento. Ele está com o teste em dia, bem medicado, o cardiologista aqui do INCOR, né, liberou, por que não? Ele vai deixar de fazer? Então isso já é uma realidade e será cada vez mais. Agora, se alguns hospitais, públicos ou privados, têm um certo entrave, um certo receio do novo, isso só atrasa o processo, porque esse processo já existe. Então, se algumas pessoas lentificam o processo, só estão atrasando e prejudicando pacientes. É a nossa postura, a minha opinião. E são fatos, porque isso é querer atrasar um fato que já é verdadeiro. E como eu falei, daqui 50 anos isso nem vai ser cogitado porque já vai fazer parte da realidade. Por quê? Porque daqui 50 anos, até bem menos, não quer dizer que tem que esperar 50 anos. As pessoas daqui 50 anos, né, vão comentar, nossa, mas isso nem se cogita mais, isso já existe, é que nem o celular, que nem nós estamos fazendo hoje. Há 50 anos atrás, falaria, nossa, como é que eu vou fazer? Hoje, nem se discute, vou fazer uma live, já é normal. Mesma coisa a telereabilitação. Então, isso é um processo que, infelizmente, em alguns locais públicos e privados, é um processo lentificado de evitar uma coisa que não é bem evitar, mas lentificando o processo de uma coisa que já é fato. Já está atrasando o processo de benefício de aquisição desses pacientes. Claro, vai ter o paciente que vai querer ir na Cardioteam, vai ter aquele paciente que só pode treinar na Cardioteam presencialmente. Tem um paciente que tem que treinar supervisionado com o médico, é óbvio. Agora vai ter a grande maior parte que a professora Mayara pode, ela, ou delegar profissionais treinados e capacitados por ela, que vão estar em vários subpontos. Olha, eu já fazendo propostas aí, sugestões, que vai estar orientando os pacientes da professora Mayara, já com treinamento, esses profissionais orientando vários pacientes, cada um pelo seu celular ou por uma câmera na sua casa. A professora aqui no INCOR já faz, então já começa a fazer, já é uma realidade. Então isso é querer remar contra a maré, não tem mais como, não tem mais. Vai existir sempre o presencial e o virtual. Vai existir sempre a loja de sapato, onde o indivíduo vai lá querer experimentar o tênis. Mas também tem um indivíduo que de casa ele já entra no site lá X, não vou fazer propaganda, e o tênis chega na casa dele. A pessoa que gosta de vestir o tênis, provar o tênis, e o que já compra da internet. Vai existir o paciente que não pode treinar telereabilitação, que o médico proibiu,
risco-benefício, e vai ter a grande maior parte dos pacientes estáveis e compensados, medicados com o exame em dia, que o médico fala, ó, você pode treinar com a Cardiotim, telereabilitação. Boa sorte, sorte sua, você é um privilegiado, do que ter que ficar lá em tal cidade do país, esperando um dia chegar, a pessoa já morreu há décadas. Então isso já é uma realidade. Querer atrasar o processo, é um processo que já é verdadeiro, já é real. Né? Fazendo uma analogia, o momento da telereabilitação hoje é semelhante à década lá de 60, quando se falava em reabilitação, né? Ou década de 50, quando tinha medo do risco que o exercício físico traria para a pessoa. Só que o benefício é muito maior que o risco e, assim, tem mais risco ficar parado do que fazer, né? Então, a telereabilitação hoje a gente está nesse ponto, assim, a grande maioria das pessoas, claro, tem as exceções, igual você falou, que não vai poder fazer realmente, que tem que ter supervisão de perto, mas para a grande maioria das pessoas, o risco é maior ela ficar parada em casa, por exemplo, agora na pandemia, do que ela tá fazendo alguma coisa, orientada por uma equipe especializada, né? Então, precisa realmente virar a chave. Excelente analogia, professor Maia. E tudo depende da estratificação de risco, da avaliação que vai ser feita para que tenha segurança, porque que traz benefício não tem dúvida, né? O que não traz benefício é ficar sedentário, né? Excelente analogia, professora Mayara. É isso mesmo que se falava. Sabe o que se falava na época, nos 90? Falava assim, a pessoa infartava, exercício não, espere tal morrer para trazer de volta. E eu ouvia isso e falava, imagina, isso é remar contra a maré. Eu falei, isso é a minoria que vai acabar e o que vai prevalecer é a reabilitação. Hoje a mesma coisa, excelente analogia que você fez. Querer lutar contra a telereabilitação é remar contra a maré. Não tem uma minoria que não tem como, isso já é uma realidade, isso já tem que acontecer. É questão de, realmente, você já começar a operacionalizar tudo isso no ambiente hospitalar público e privado, para que os pacientes comecem a se beneficiar rapidamente. E, é claro, a consequência financeira para a clínica, para o hospital, que é secundário, virá com certeza. Agora você passa por essa fase que nós estamos passando e o hospital reclama do recurso financeiro, mas o que você está fazendo para reverter isso? Cadê a sua telereabilitação? Não acontece, a coisa não concretiza. Então precisa ver as pessoas que estão lentificando esse processo, que já é uma realidade. É remar contra a maré. Maré, exemplo, excelente analogia que você fez. É que temos uma fase de transição, né? Exatamente. Esperamos que pelo menos esse avanço a crise traga para essa área aí da reabilitação, porque isso vai ser muito útil para realmente aumentar a abrangência desse serviço. Eu ficava muito frustrada quando eu trabalhava lá no serviço SUS do INCOR, né, Nilton, que a gente trabalha lá, que você trabalha ainda lá, e a gente atendia 1% das pessoas, ou nem isso, das pessoas que realmente precisavam daquele serviço, né? É muito pouco, né? Precisa realmente aumentar, ver maneiras de fazer com que esse serviço chegue a mais pessoas para se beneficiarem aí do que é um tratamento obrigatório, né? Tanto quanto a medicação. Nilton, a gente está muito no final. Eu quero deixar um tempinho para você falar. Vou deixar você falar aí as suas considerações finais para a gente não cair antes. Só tranquilizando o pessoal que estava pedindo contatos. O primeiro contato pode fazer via Instagram, que é mais prático. O professor Nilton está aí, Nunes Nilton, Cardiotim, o meu as.maiara, mas pode mandar pelo da Cardiotim aqui, que vocês já estão vendo de nós dois. Então, o contato para quem tem interesse no que a gente foi falando aqui, o pessoal se manifestou, pode fazer o primeiro contato via Instagram. Tem um grupo do Telegram voltado para profissionais de educação física da Cardiotim, chamado Método Cardiotim. O link está na nossa bio. Então, quem quiser ter interesse aí em outras oportunidades que a gente vai trazer, outros profissionais ou conteúdos que a gente coloca lá. E o Nilton também tem trocentas coisas, não dá nem para resumir tudo aqui. Tem e-book, tem curso, tem Telegram. Entra no Instagram dele, no link da bio dele e dá uma fuçada lá que tenho certeza que vocês vão aproveitar alguma coisa de lá. Nilton, pode fazer as considerações finais aí. Muito obrigado mais uma vez, professora Mayara. É difícil assim dizer qual foi a live mais assim interessante, importante, dinâmica, feliz, mas certamente essa com você, de todas que eu já fiz, certamente está lá no topo assim das melhores, das melhores, das melhores. Certamente, muito obrigado. Que ia ser bom, Nilton. Você é muito bom de bate-papo. Obrigado a você que imagina, muito obrigado. A professora Mayara provavelmente vai deixar disponível 24 horas na Cardiotim no Instagram, mas se ela quiser concordar, é um pedido meu, se ela puder me passar o vídeo, ou eu autorizar, eu coloco lá no YouTube, no canal Área de Treino, que é o meu canal no YouTube, para ficar lá eternizado. Eu preciso ver como faz isso, eu sou meio
tapadinha pra isso. Eu vou tentar. No IGTV eu consigo deixar, mas salvar o vídeo eu ainda não consegui fazer isso. Ah, não. Então, se você deixar no IGTV, eu vou lá no seu IGTV, copio o link, salvo o vídeo. Ah, então beleza. Só salva no IGTV que o resto eu faço. Depois eu Tá passo para bom. você, se você autorizar. Facilitou. Agradecer mais uma vez o convite, me coloco à disposição para futuras lives, inclusive com o professor Leandro, meu amigo também, que eu estou devendo aí também, marido também da professora Maiara. Obrigado pela pauta, pelo conteúdo, pela oportunidade de incentivar profissionais aí também da área da saúde, né, a nossa função aqui também. Meu Instagram que é o @NunesNewton. Tem o meu canal no YouTube, que é o Área de Treino também, para vocês conhecerem, o meu Telegram também, e o meu Linktree também, com os e-books, com os cursos que eu estou lá divulgando também, para se capacitarem também. Então eu deixo aqui meus contatos, agradecer imensamente a professora Maiara, parabenizá-la pela pauta, agradecer pelo convite, me coloco à disposição também para futuros convites, e parabéns pela profissional, pela pessoa, pela empreendedora, pela empresária também, que é o exemplo para todos nós, pela agora mestre também, empresária também da Cardiotim, e parabéns, que Deus abençoe, que ilumine, que continue sempre proporcionando muita saúde e muita vida para todos amigos, alunos, pacientes e clientes da empresa dela e todos os alunos que conviverem com ela e conviverão certamente. Muito obrigado, Deus abençoe e sucesso para você, para toda a equipe e família Cardiotim. Um grande abraço, um beijo, professora Maiara. Obrigada, Newton. 10 segundos para a gente cair, pessoal. Próxima live, Rodrigo Moutinho, Universo